Olá pessoal, eu me chamo Ana Júlia e faço parte aqui da equipe de sucesso do cliente do Luvic e hoje eu vim mostrar para vocês como gerar uma proposta no Luvic usando a opção de adicionar um produto sem cadastro. Essa é uma possibilidade que permite vocês usarem os produtos de qualquer distribuidor, inserindo eles no momento da elaboração da proposta. Eu vou compartilhar a minha tela para apresentar como esse processo é realizado na prática. Bom, então acessando o Luvic, o primeiro passo para a gente elaborar uma proposta é cadastrar o contato, o possível cliente para quem essa proposta vai ser gerada. E posteriormente a gente precisa também criar um negócio para ele, que é basicamente a oportunidade de venda em que a proposta vai ser gerada. Então, para isso ser feito de uma forma mais rápida, existe um atalho aqui no menu lateral que se chama Novo Negócio. Eu posso iniciar o cadastro do meu contato através dele. E aí, para isso, eu posso informar os dados do contato manualmente, preenchendo cada um desses campos, ou então o que pode ser feito é eu importar a conta de energia dele. Então, se esse meu possível cliente tivesse me enviado a conta de energia dele pelo WhatsApp, por exemplo, um arquivo em PDF, eu poderia baixar e incluir por aqui, para que dentro de alguns segundos o Luvic fizesse a leitura do arquivo e preenchesse essas informações já de forma automática. Como não é o caso, eu vou preencher manualmente os dados do contato. Então, eu selecionei o tipo de contato como pessoa física, a origem vou incluir como indicação, então ele veio através de uma indicação de um outro cliente. Vou informar o nome do contato, o telefone, o estado e a cidade, referente também à instalação, onde ela será realizada. Clicando em próximo, nós vamos agora preencher os dados da conta de energia desse contato. Então aqui eu preciso informar a modalidade tarifária da conta, se ela é de grupo B ou grupo A. Aqui eu selecionei a opção de grupo B para a gente utilizar nesse exemplo. A distribuidora, que é a concessionária de energia referente à conta, eu selecionei a CPFL Santa Cruz, mas nós temos nessa lista todas as concessionárias de energia do país para vocês escolherem entre elas em cada dimensionamento, em cada negócio. O padrão de entrada, eu vou selecionar o bifásico, a unidade consumidora e descrição da unidade consumidora são de preenchimento opcional, então eu posso escolher se faz ou não sentido preencher com essas informações os dois campos. O consumo mensal do contato em kWh é onde eu acrescento uma média do que esse contato consome em kWh mensalmente de energia. Nós podemos incluir essa média aqui, mas quando a gente importa a conta de energia do contato, vale ressaltar que isso já é preenchido de forma automática. Então, o Luvic calcularia essa média para a gente em kWh e acrescentaria aqui. O preço do kWh do contato já foi preenchido também, de acordo com a distribuidora que eu escolhi. E depois de ter informado esses dados, eu posso clicar em próximo mais uma vez e agora finalizar o preenchimento dos dados do negócio. Eu informo por aqui o tipo de instalação, se trata de uma instalação residencial, industrial, comercial, rural. Eu escolhi residencial para esse exemplo. A chance que o contato tem de fechar o negócio seria o nível de interesse que ele tem demonstrado perante o orçamento até o presente momento. Eu informei que é alta, o José, se meu contato realmente está interessado em prosseguir com o orçamento. O tipo de estrutura, eu vou escolher aqui o cerâmico. E nós temos um último campo para descrever o orçamento ou até mesmo incluir as primeiras percepções que a gente teve a respeito do contato. Tudo que é informado nesse campo fica visível apenas para a gente. Então, o nosso possível cliente ele não terá acesso às informações que eu tiver incluído nessa descrição. Feito o preenchimento dessas informações, o Luvic já me direciona para essa tela de detalhes, que é onde estão as informações que eu preenchi. Eu posso alterá-las se eu precisar mudar alguma coisa, mas se estiver tudo certo, basta eu ir para a próxima aba, que é a de contas de energia. Aqui em contas de energia são exibidos os dados da conta informada. Também existe aqui a opção de alterar esses dados e eu também consigo nessa parte adicionar outras contas de energia para fazer uma geração compartilhada, um autoconsumo remoto. A gente tem inclusive alguns conteúdos aqui no nosso canal do YouTube que vocês podem conferir depois, que eles explicam melhor como fazer esses cenários de dimensionamentos tanto para geração compartilhada quanto autoconsumo remoto dentro do Luvic. Em dimensionamento, na próxima aba, nós teremos esse processo dividido em 3 etapas, começando pela primeira delas, que se chama Informe as entradas. Essa é uma etapa em que aparecem todas as variáveis usadas para o cálculo do nosso sistema, e aí então a gente pode alterá-las por aqui se for necessário. A segunda etapa é onde o Luvic já exibe o resultado com base nas entradas anteriores, então o cálculo do nosso sistema é feito, e aqui o Luvic apresenta a quantidade de painéis que a gente precisaria instalar, a energia a ser gerada, a potência do sistema, entre outros detalhes.
E a terceira e última etapa se chama valide a geração. É uma etapa opcional do dimensionamento, porém muito importante porque a gente vai conseguir analisar a partir dela como o sistema vai se comportar ao longo dos próximos 25 anos após a instalação. Então, resultados como economia, estimativa da fatura sem e com solar, entre outras informações, são exibidas por aqui de uma forma mais detalhada. Depois de termos passado pelo dimensionamento, o próximo passo vai ser ir nessa aba de propostas comerciais, aqui em cima. Então, agora eu posso clicar em nova proposta e confirmar se a potência do sistema em kWp e potência dos módulos estão corretas. Depois de ter salvo essas informações, o Luvic vai me direcionar para os detalhes da proposta. Aqui o que eu preciso preencher, que é de fato obrigatório, é a validade da proposta em dias, quanto tempo ela ficará disponível para visualização do cliente e o prazo de entrega dessa instalação. Mas vejam que os meus campos já estão preenchidos porque eu deixei essas informações pré-definidas. Então lá nas configurações também tem como vocês fazerem isso para otimizar e agilizar esse processo. E os demais campos dessa tela são opcionais. Na próxima aba de produtos, nós podemos aqui adicionar um produto pré-cadastrado ou então adicionar um produto sem cadastro, que é a opção que eu vou mostrar nesse vídeo. Então, hoje no Luvic existem diferentes formas da gente adicionar um produto. A gente pode, por exemplo, utilizar as integrações ou parcerias que o Luvic tem com alguns distribuidores e, habilitando elas, o Luvic pode apresentar os kits desses distribuidores com base nos sistemas dimensionados e sugerindo produtos que façam mais sentido dentro de cada sistema. Então, eu posso escolher dessa forma qual eu quero utilizar. Uma outra opção é eu adicionar os produtos que eu quero usar, mesmo que sejam de distribuidores diferentes, anteriormente, antes de gerar essa proposta, de uma forma prévia, e aí assim eu já deixo esses kits salvos para que chegando aqui eu apenas escolha qual eu quero utilizar. Mas se eu não tiver um produto pré-cadastrado manualmente, ou se eu não tiver habilitado as integrações, isso não vai me impedir de gerar uma proposta nesse momento. A opção mais rápida que eu posso usar para solucionar essa questão é a de adicionar produtos sem cadastro. Então, por aqui eu informo o nome do produto, aí eu sempre cadastro o produto nessa parte em forma de kit, porque essa é uma sugestão que a gente sempre dá aos clientes, já que assim vocês terão um processo mais prático, mais rápido nesse cadastro. Eu informei o nome, a unidade de medida nesse caso vai ser kit, a quantidade vai ser 1, e aí no preço eu posso informar o valor total da venda, em que eu estaria considerando o valor de custo do meu kit, mas também minha mão de obra, minha margem de lucro. O preço de venda é sempre o valor final que eu quero apresentar ao meu cliente na proposta, ou o que eu posso fazer é configurar a precificação no Luvic, mantendo as minhas margens, os meus percentuais e valores fixos já cadastrados, para que então, no momento que eu for elaborar a proposta, eu precise informar só o preço de custo de cada kit para que o Luvic aplique a precificação, gerando o preço de venda. Como a precificação é uma configuração à parte, nós temos também vários conteúdos aqui no nosso canal que dizem a respeito de como elaborar a precificação, como cadastrar os itens. Vocês podem conferir aqui depois se vocês quiserem. Por hora, eu vou adicionar o preço de venda, então já vou informar o valor total da minha proposta por aqui. E nós teríamos, por fim, a descrição do produto, em que eu poderia informar mais detalhadamente quais são os componentes desse kit, então a quantidade de painéis, por exemplo. Posso também adicionar nessa parte, se eu quiser, o inversor. Todos esses detalhes eu incluo por aqui, apesar de serem opcionais, eles podem complementar o cadastro desse meu produto. Cabos também. E o código do produto, assim como a descrição, é opcional, então se fizer sentido eu posso acrescentar nesse momento ou posso deixar em branco esse campo. Depois disso eu posso clicar em adicionar e nesse momento, com o kit já adicionado, eu posso gerar a minha proposta. Existem outras 3 abas em que eu consigo complementar essa proposta também com outros detalhes. Por exemplo, a aba de pagamento ela é muito usada para que a gente inclua um desconto para pagamento à vista, ou então para que nós possamos descrever condições de pagamento, parcelamento que será oferecido, inclusão de simulações de financiamento, entre outros detalhes. Em imagens, nós podemos colocar fotos de projetos, instalações que já foram feitos pela empresa, para também deixar essa proposta ainda mais completa. Em termos e condições, eu tenho o termo salvo de garantia, mas aqui eu poderia colocar, por exemplo, um outro termo sobre pós-venda, suporte, como será oferecido, após a venda ser concluída, tudo que eu quisesse que ficasse pré-determinado e pré-acordado com esse meu contato. Como eu já tenho o produto cadastrado, mesmo que eu não inclua os outros detalhes, por aqui eu já posso gerar a minha proposta e assim então a gente finaliza esse processo. As propostas que a gente gera dentro dos negócios ficam salvas nessa aba, então isso significa que eu posso gerar, se eu quiser, aqui também outras propostas com outras condições diferentes
E ao lado de cada proposta terá a opção de alterá-la, ver como ficou, fazer o compartilhamento, marcá-la como vendida. Então esse é o processo de geração de proposta usando o kit sem cadastro. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem entender melhor algo, podem nos contatar através do suporte, que fica no ícone do WhatsApp na tela do Luvic, ou podem comentar aqui no vídeo. Um abraço!